Faz favor. Obrigado. Bom dia, minha gente, meus irmãos, minhas crianças. Às vezes o internauta, né? Às vezes vai assustar, falando chão de criança aqui, uma classe de adultos, mas é questão de carinho. Quando eu chamo vocês de meninos e meninas, e você lá, o internauta, também receba esse carinho. Sejam todos bem-vindos. Gosta. Eu tenho uma coisa aqui, uma curiosidade para mostrar para vocês, muito importante e sagrada. Uma água. Adivinha que qualidade de água é essa aqui? Hã? Muito bem, a água do Rio Jordão. Olha, gente, isso aqui a minha filha trouxe. Isso aqui ela não comprou, não. Ela pegou lá, porque às vezes traga água do Jordão para aqui, que é de Jordão, é do Rio, por aí afora mesmo, certo? Essa era do Rio Jordão. Olha, cristalina, não? Ela passou lá para nós no Facebook da minha filha, peixes piscina nadando no Rio Jordão, cada peixe enorme, né? E conseguiu pegar aquilo com seu celular. Tinha também uma coisa que eu não achei na hora agora, de jeito nenhum. Aquele é vendido, é comprado, lama, aquela lama diz que é medicinal, do Mar Morto. Então compra um pacotinho, não sei quanto ela pagou, um pacotinho desse tamanhozinho, bem lacrado direitinho, com os dizeres, água, lama do Mar Morto. E é interessante que ela passou pelo Facebook, o pastor da igreja dela, o Hélio, meu genro, e mais um presbítero, todo enlameado lá, da lama, lá diz que é medicinal, não é isso? Você sabe que há igreja por aí que vende caríssimo essa água aqui. Essa água que daria mais ou menos R$1.000, vendendo vidrinho por vidrinho. E nem se sabe se é realmente. Essa aqui é porque ela pegou. E eu achei a curiosidade de trazer para vocês verem. Eu não teria coragem de beber essa água, não. Acho que não. Né? Mas se faz tanto... Não, faz-se tanto batizado em igreja por aí com água do Rio Jordão, né? E esse grupo foi com a minha filha lá para a terra lá, para a Turquia, para a Palestina. Eram 21 pessoas da igreja de Pinheiros com o pastor. E geralmente quando vai assim com o pastor, as pessoas querem ser batizadas no Rio Jordão, não é verdade? Se você fosse lá, você gostaria de ser batizado no Rio Jordão? Gostaria? Gostaria? O escritor aos Hebreus diz: quem se rebatiza, crucifica Cristo de novo. Então vamos pensar nisso. É isso? Então o pastor lá não faz isso de jeito nenhum. Né? Mas apenas trouxe por curiosidade para mostrar aos irmãos. Essa água aqui é realmente pegada lá pela minha filha, lá no Rio Jordão. Agora, esse Rio Jordão tem uma história muito interessante. Ele é considerado o mais importante rio do mundo. Sabe disso? Mais importante rio do mundo. Há algumas causas. O Rio Jordão mais famoso. E a palavra Jordão, Rio Jordão, significa aquilo que desce. Aquele que desce. Primeiro, a travessia do povo de Israel foi pelo Rio Jordão. Elias, quando se despediu, estava terminando sua carreira, ele atravessou o Rio Jordão com a sua capa, estendeu sobre o Rio Jordão abriu, ele passou, ele e quem? E Eliseu, muito bem. Então lá Elias foi embora, Eliseu ficou sozinho com a capa de Elias, sem voltar, o que ele fez? Jogou a capa sobre o Rio Jordão, o rio abriu também. Foi no Rio Jordão que que Naamã foi curado da sua lepra, banhando no Rio Jordão. E o principal o que aconteceu no Rio Jordão, mais importante ainda? Aonde João Batista batizava as pessoas. E ele batizou uma pessoa muito importante lá. Quem foi? Jesus.
Lembra que as águas não são essas mesmas, que passaram foram embora, né? Mas nesse rio mesmo, onde foi batizado. Então, eu achei isso interessante, foi muito emocionante ver cada dia minha filha onde estava com o grupo, e quando nós estávamos lá no túmulo de Jesus, quando esteve no Getsemane, as árvores do Getsemane, as mesmas árvores quando Jesus esteve lá orando com os seus discípulos. A calçada lá, somente na Via Dolorosa, parte de algumas calçadas, que é a mesma em que Jesus pisou em cima. Agora o poder dele lá é tanto quanto aqui. O poder de Jesus aqui é o mesmo que acontece lá. Portanto, não tem esse tipo de idolatria, essa fantasia aqui não. Ele é o mesmo Jesus que está lá e está aqui também. O que ele pôde fazer lá, ele pode fazer aqui. Mas a emoção é demais, né? Eu nunca tive muita vontade de ir lá, não. Fui convidado muitas vezes por aí, inclusive o pastor lá da igreja de Pinheiros, queria que eu levasse ano passado, queria levar esse ano que vem eu não escapo. Eu vou escapar sim, já está decidido, não vou. Porque a viagem lá é muito cansativa, né? Além da viagem muito comprida, de quase 13 horas daqui até a Turquia, né? E depois para a Palestina, além de tudo, lá tem que fazer muita coisa a pé, subidas. Mas foi umas velhinhas da igreja de Pinheiros que faziam tudo aquilo tranquilamente. Quem perguntou? Também. Eu não sei, deve estar, né? E para perpetuar, é para os filhos se lembrarem disto. Vamos orar, pedir orientação de Deus para esse momento de nosso estudo. Vamos começar agora, com a graça de Deus, que Deus possa estar nos abençoando nesse momento de estudo da palavra de Deus. Tá certo? Fátima, você ora por nós, por favor? Amém. Nós estamos estudando hoje o segundo capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Segundo capítulo trata o apostolado aos judeus e aos gentios, que é a coisa mais destacada aqui nesse texto, deu muito problema isso aí. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo, apresenta a doutrina mais consoladora da Bíblia, está aqui nesse estado de hoje. Então a lição vai estar dividida em duas partes principais. O apostolado aos judeus e aos gentios causou muita dissensão entre o povo, e Paulo repreende a Pedro, e a segunda coisa, a terceira coisa, a justificação pela fé em Cristo Jesus, que é da doutrina mais consoladoras da Bíblia. E nosso tema hoje é o pregador da liberdade. Pregador da liberdade. Gálatas capítulo 2, de 1 até o fim do capítulo, que é o versículo 21. Como sempre, nós economizamos a leitura, porque vários desses versículos vão ser lidos durante a lição. Se você quiser, já leu em casa, possivelmente, esse texto. Se não leu, tenha curiosidade de ler, leia depois. Gálatas, vem da palavra Galácia, né? Que é uma antiga região da Ásia Menor, que hoje é Turquia. A minha filha, esse grupo, esteve lá visitando as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Está em Apocalipse: Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso. São 7 igrejas. Quando João escreveu o Apocalipse, ele dedicou o livro de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje só tem ruína dessas igrejas lá. Só tem ruínas. Cidades estão lá, mas na verdade essas igrejas... Aliás, é o seguinte, não se há muita informação de igreja, templos construídos.
as igrejas eram mais, reuniam-se em casas, em grupos de casas. Portanto, a ruína que digo, são algumas coisas que faz lembrar a passagem ali pelas igrejas. Então, Galácia é uma antiga região da Ásia Menor, hoje Turquia, que foi ocupada pelos gauleses, daí a palavra Gálatas, porque a região era dos gauleses. Em 270 a.C., esses gauleses chegaram nessa região e depois veio tornar-se a Galácia. 3 séculos antes de Jesus nascer, antes de Jesus Cristo, que foi esses gauleses tomar esse lugar, invadir esse lugar, em 270 antes de Cristo. E essa região grande, ela foi reduzida depois, mais tarde, por causa das guerras, ela foi reduzida a uma província romana. Em 26 antes de Cristo, essa Galácia, né? Essa Gálata se tornou apenas uma província de Roma, que foi exatamente invadida lá. A carta aos Gálatas é de autoria de Paulo. Alguém tem dúvida, não? Por que nós temos certeza que a carta aos Gálatas foi escrita por Paulo? O que lhe garante isso? É uma questão de curiosidade, viu? O que garante que aquela carta é carta de Paulo? Ele assinou a carta! Uma coisa tão simples. Por que a carta aos Hebreus não parece toda a mensagem dela é de Paulo, mas não é considerada de Paulo? Por quê? Se foi dele, ele não assinou a carta. O que define uma carta sua, quando alguém recebe uma carta sua? A sua assinatura. Se você resolver mandar a carta para alguém, e por mais que a pessoa essa caligrafia aqui é do Hinaldo, é presbítero Hinaldo. O jeito de falar é dele, mas ele não assinou, então não posso dizer que é dele. Então eu trouxe aqui só uma questão de curiosidade. A carta aos Gálatas é de autoria de Paulo, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque ele assinou a carta. Olha aqui que ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos, e a todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Lá no capítulo, esse é o capítulo 1, versículo 1. No capítulo 5, versículo 1, ele disse, capítulo 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É de Paulo que ele assinou. Ele assinou todas as cartas que ele escreveu. Nenhuma ficou sem assinatura. E é interessante que era diferente de hoje. Você termina uma carta dizendo, abraços e beijos, fulano de tal. Mas os escritores sagrados assinavam a carta no primeiro versículo. Só que todas as cartas de Paulo começam, eu, Paulo. A assinatura dele. Então, é uma questão de curiosidade apenas, não é nada importantíssimo isso, mas eu quis dizer isso. O seu nome aparece lá, unido a um título. Qual é? Paulo, apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. E é interessante que Paulo assina a sua carta e define no primeiro versículo, quando ele assina a carta, ele define lá de início o seu apostolado. Paulo, apóstolo, o que é? Não da parte de homens, né? Mas de Deus, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo definiu, eu sou apóstolo porque Deus me colocou como apóstolo. Às vezes achamos interessante porque, quando se fala em apóstolo, nós vemos os 12 apóstolos. Jesus passou a noite orando, no dia seguinte ele escolheu 12 homens. E a Bíblia diz o seguinte, ele passou a noite orando, depois escolheu o que a Bíblia diz? O que ele bem quis. Ele escolheu quem ele quis. E nesse querer de Jesus, ele conhecendo o coração dos apóstolos,
escolheu um que era filho do diabo, foi Judas Iscariotes, filho da perdição. Escolheu um Pedro que o negou vergonhosamente. Escolheu um Tomé que depois duvidou da sua ressurreição, embora todos duvidaram, não sei porque que só Tomé levou a culpa, né? E foram 12 apóstolos que 9 deles não estavam nem aí com o ministério de Jesus. Você encontramos em todas as circunstâncias que Jesus reunido, uma obra importante, Pedro, Tiago e João. 3 apóstolos, eram 12, cadê os outros 9? Sei lá onde estavam. É como hoje. Você sabe que isso me fez no início do meu ministério, essa expressão, esse fato foi um incentivo para mim. Eu comecei eu pastor achando que podia contar com todos os meus presbíteros, que eu podia contar com toda a igreja, e fui ser pastor com 26 anos de idade, percebi que não era nada daquilo não. Fazia uma reunião na igreja, parecia lá dos 10 presbíteros, parecia 2 presbíteros, 3 presbíteros, 1 diácono, 2 diáconos, os irmãos lá, muito poucos. Falei, gente, mas é assim? Eu às vezes no princípio fiquei meio desenchavido, né, como diz o mineiro, fiquei meio chateado com aquilo. Até que um dia eu fiz, gente, Jesus escolheu aquele que quis, Jesus conhecia os corações das pessoas, conhecia as pessoas, ele escolheu 12 homens, que na verdade 9 deles foram, desculpa a impressão, foram imprestáveis. Só 3 deles que estavam ativos ali na hora da morte, Jesus só tinha um na verdade, os outros todos não sei onde foram. Bem, isso está entre aspas, né, isto. Então, Paulo definiu o seu apostolado, e define que ele é um pastor, era apóstolo da parte de Deus, né? E a carta aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Lá na Bíblia está em terceiro lugar, né? Qual é a primeira carta que Paulo está na Bíblia? Romanos, Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, tá? Como a quarta carta, mas na verdade, Paulo, a carta aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Que data foi? Paulo escreveu a carta aos Gálatas no ano 57 ou 58, entre 57 e 58 anos de Cristo, e ele colocou também logo no início da carta o destinatário da carta. Isso aqui é muito importante. Fui lendo isso aqui quando cheguei ao destinatário. Qual o destinatário? Paulo, apóstolo, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. A igreja da Galácia. Notaram que a carta aos Gálatas não é para uma igreja só? Nós entendemos que carta aos Coríntios, cartas aos Efésios, carta de Paulo, as suas cartas, pareciam cartas pessoais, né? Uma igreja. Como acontece em alguns outros lugares, aqui não é. Note bem que no versículo 2, Paulo, apóstolo, e todos os irmãos, meus companheiros, portanto a carta não era dele só, ele estava falando em nome de um grupo de irmãos, as igrejas da Galácia. Então não era uma igreja só, algumas igrejas. E essa resposta dessa pergunta, desse fato, está lá no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, por ler em casa depois. Na carta, lá no livro de Atos dos Apóstolos, 14, informa-se tratar-se das seguintes igrejas: Antioquia, da Pisídia, que havia 2 Antioquias, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Então, essas igrejas da Galácia, era a igreja de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. São essas 4 igrejas que formam as igrejas da Galácia, a região da Galácia ou dos gauleses, organizada por Paulo na sua primeira viagem missionária. Por isso é bom, não dá tempo para ler aqui, nem buscar os versículos, são versículos esparsos. Você lê o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, vai encontrar essa resposta dessas igrejas que faziam parte da viagem, primeira viagem de Paulo. A carta foi escrita por Paulo, mas não só em seu nome. Eu disse, eu repito. Ele escreveu a sua carta, Paulo, apóstolo, e todos os irmãos, meus companheiros.
às igrejas da Galácia. Ele escreveu a carta em nome dele e de alguns irmãos queridos, que mandou a mensagem junto com a mensagem de Paulo. Muito bem. Seguindo aqui até onde podemos ir, o objetivo da carta aos Gálatas. A carta, ela defronta, ela apresenta uma situação concreta e delicada na vida das igrejas em que o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo verdadeiro, estava sendo substituído por um evangelho falso, que era considerado como genuíno. Você tem, deixa o livro de Atos aberto, aí o livro esse capítulo aberto aí. Por favor, você vai ler o capítulo 5, esse eu vou ler. Alguém vai ler o capítulo 1 de Gálatas, versículos 6 a 9. Quem pode ler? Presta atenção. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Isso. Ou maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que queira ser estes, seja anátema. Note que eu disse que a carta de Paulo, ela defronta uma situação concreta, que deixa bem claro no início, e delicada na vida das igrejas, em que o evangelho verdadeiro estava sendo substituído por um evangelho falso e tido como genuíno. Ele disse: eu me admiro muito vocês terem deixado o caminho certo para o caminho errado. Estão alguém pregando um outro evangelho aí, vocês estão aceitando? Mesmo que um anjo do céu, olha aqui, viesse e pregasse um outro evangelho, considera-o esse evangelho maldito. E se eu pregar outro evangelho, além do que vocês conhecem, seja maldito. No capítulo 5, versículo 7 desse mesmo livro, ele diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Às vezes nós vemos na vida da igreja hoje, crente vai tão bem, está presente hoje, assíduo na igreja, trabalhando na igreja, daqui a pouco abandonou para outra causa, outro tipo de evangelho, outro tipo de segmento religioso, tão esquisito, tão estranho. E Paulo também se admirou disto e escreveu aqui. O tema da carta é o capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 1, quem pode ler? Esse é o tema da carta. 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por isso o nosso tema é o pregador da liberdade. O tema principal da nossa lição é sobre a liberdade cristã. As lições que nós estamos estudando estão baseadas, como eu disse, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, vamos estudar também daqui a pouco na carta de Tiago, e o estudo da carta aos Gálatas tem como objetivo mostrar-nos ou levar-nos a uma profunda reflexão sobre libertação cristã. A carta aos Gálatas tem toda a sua mensagem, está resumida exatamente nessa reflexão que o leitor tem que ter sobre a liberdade cristã. E a carta de Tiago, ela tem como objetivo apresentar a nós um evangelho positivo, um evangelho prático. Vamos lá no capítulo 1, versículo de 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Só para nós confirmar isso.
As lições de Tiago são sobre a religião prática que agrada a Deus. Tiago, não é aqui, mas é agrada não. É Tiago 1, 26 e 27. Quem pode ler? Se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Religião pura e sem mácula para o vosso Deus e Pai é esta. São os vossos as privações e a si mesmo guardasse tudo contaminado por ele. Parece tão fácil ser cristão e de acordo com isso, né? Mas inclui aqui toda a lei de Deus, o amor a Deus e o amor às pessoas. O Evangelho nosso resume exatamente nisso. Nos 2 mandamentos que resumem as 5.000 leis dos livros da lei, dos 5 livros da lei da Bíblia, os 5.000 livros da Bíblia, que contém mais de 5.000 leis, resume essas 2 leis no Novo Testamento: amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas havia outra coisa. O Tiago vai demonstrar também na sua carta sobre a religião prática. Ele vai falar também que a religião cristã não faz distinção entre pessoas. O presbitinal que está aberto no capítulo 1 aí de Tiago ainda, leu o capítulo 2, é mais pertinho de você. Versículo 8 e 9. 2, 8 e 9. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Muito bem. Então a Epístola aos Gálatas, ela tem sido corretamente chamada pelos estudiosos da Bíblia, que fazem estudo da Bíblia, ela é chamada de declaração da independência cristã. Declaração da independência cristã. Mas interessante essa carta, ao mesmo tempo que fala de liberdade, note bem, ao mesmo tempo que ela fala de liberdade cristã, ela também fala ao nosso coração. É uma carta que nos apresenta e mostra-nos a nossa completa dependência de Deus. Fala de liberdade e de independência, e de dependência, parece um paradoxo. Mas entendemos disso o seguinte: nenhuma pessoa é livre, só é livre realmente quem for dependente de Deus. Não existe nenhuma pessoa que tenha liberdade plena como deve ser tida, se ele não for dependente de Deus. Ao mesmo tempo que a carta fala de liberdade, fala de dependência. Só seremos livres se formos dependentes. Parece uma contradição, né? O que ela vira? Isso aí mesmo. Outra coisa curiosa, a carta aos Gálatas é a única carta das 13 cartas de Paulo. Quais são as cartas de Paulo? Agora outra curiosidade aqui. Quais são as 13 cartas de Paulo? Vamos lá. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, qual? Tito, Filemon. Acaba aí. Porque Hebreus, as Bíblias antigas, está escrito carta de Paulo aos Hebreus. Mas chegaram à conclusão que não podia dizer isto, embora todo o linguajar é de Paulo, mas ele esqueceu, se ele escreveu, esqueceu de assinar a carta. Portanto, então a carta às Gálatas é a única carta de Paulo que não fala da volta de Cristo. Você pode ler a carta aos Gálatas todinha, nenhum momento Paulo fala da volta de Cristo, mas todas as demais 12 cartas ele fala. E há 2 livros mais na Bíblia que não falam da volta de Cristo só, que é 2 João e 3 João. A segunda epístola de João e a terceira epístola de João. E a carta aos Gálatas também não fala da volta de Cristo. Agora, quando Paulo fala da nossa independência, aliás, antes, quando eu disse que
só é livre quem é dependente de Deus, Paulo usa a expressão lá no capítulo 2 da sua carta aos Gálatas, versículos 19 e 20. Ele diz o que aí? Ó, ri para a lei. Isso aí. Eu não vivo mais para mim mesmo. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Total dependência. Por isso, ele era livre. Agora, quando a Bíblia fala aqui na carta aos Gálatas sobre independência, ele não está falando de independência política. Ele está falando a respeito da legislação mosaica e as suas exigências. E a lei mosaica usada pelo povo, e muitos usavam a lei mosaica para a sua salvação, eles usavam esse argumento e até mesmo colocando a lei mosaica como possibilidade, como possível agente de salvação. Aqueles que criam que guardando a lei mosaica seriam salvos. E o próprio Paulo diz, se alguém guardar realmente a lei mosaica, está salvo. Mas o que ele diz lá? O que ele vai dizer depois? Ele vai falar que é impossível. E novamente vem Tiago aqui daqui a pouco sobre isso, mas daqui a pouco. A nossa independência aqui mencionada diz respeito à legislação mosaica, às suas exigências, tanto no que se diz respeito a ser uma agência de salvação, porque algum acreditava nisto, como a igreja hoje que pensa assim. Qual é a igreja que pensa que pode ser salvo para guardar a lei? Hein? Adventistas. Você discutiu algum dia com o adventista? Eu discuti uma vez só. Conversei com o adventista, que não tinha jeito de sair fora. Mas eles declaram assim, vão ser salvos e que eles guardam perfeitamente toda a lei de Deus. Principalmente o sábado. Eles pensam em guardar o sábado. Bom, o sábado é uma lei, mas o que Tiago diz? Se eu guardar toda a lei e não guardar uma, o que acontece? Eu sou réu de todas elas. Então, eu vou não chegar a esse ponto aqui, se der tempo, né? Pela lei, ninguém será salvo. Essa é a grande verdade. Eles dizem isto. Os adventistas dizem que guardam a lei. Então, eles são os judeus, os legalistas da nossa época, que diziam isto. E Paulo pregou ferozmente contra isso. Mas a lei não é apresentada só como agente de salvação, mas como no que se diz respeito à norma de conduta cristã. Então Paulo procura, nessa carta aos Gálatas, ele procura mostrar-nos, nesta carta, que a libertação da lei mosaica, como agente de salvação, é para o cristão, para aquele que crê em Jesus Cristo, um novo caminho, um novo relacionamento. O relacionamento verdadeiro através do Espírito Santo, o que pressupõe haver uma nova regra de vida para aqueles que se abraçam à graça e não à lei. E o que importa é seguir o caminho do Senhor. No capítulo 3, versículo 5 de Gálatas diz o seguinte: e aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro, pela pregação da fé. Ele deixou bem claro isso aqui para nós. Porque todos os regenerados pelo Evangelho de Cristo liberta-se do legalismo, do jugo da escravidão. No capítulo 3, versículo 13, diz assim:
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso a carta aos Gálatas é chamada também a carta magna da fé cristã, ou da liberdade cristã. E outra coisa que Paulo deixa bem claro em Gálatas, que o indivíduo que permanece sob a lei, sob tal legislação, legalismo, e nele confia, não tem a salvação. Paulo deixou bem claro. Veja no capítulo 2, capítulo 5, versículo 2, o que ele diz? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, que era o problema sério deles, Cristo de nada vos aproveitará. Vamos lá em Tiago, nós estamos estudando as duas cartas juntos, lá em Tiago, capítulo 2, 10 e 11. Por favor, quem puder ler, abrir rápido e ler. Tiago 2, 10 e 11. Já citei. Então, se alguém hoje, como nós achamos os adventistas dizem isto, estão baseados na lei, não estão salvos. Vocês sabem que a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Supremo Conselho, que me lembro mais, eu estava presente, fez um pedido, houve um pedido das igrejas, dos concílios, dos sínodos, que a igreja se definisse quem é evangélico para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual é a seita ou a religião que é declarada evangélica? O que não são consideradas evangélicas. Naquele reunião do concílio foi decidido isso e aí vale até hoje. Os adventistas não são considerados evangélicos pelo nosso código presbiteriano. Por quê? Porque há doutrinas absurdas deles. Bom, esses aí nem consideram nada, mas eu estou falando o mais conhecido. O Órgãos, essas coisas todas não são consideradas igrejas evangélicas, porque, na verdade, é aquilo que eu sempre digo em meus sermões, um cheirinho de evangelho, mas há muita coisa errada, muitos caminhos errados. O adventista crê em coisas que não estão na Bíblia, eles aumentam coisas que não estão na Bíblia, eles são os judeus da época de hoje. O sábado deles é o sábado mesmo, o dia de ontem nosso. Eles guardam o sábado no sentido literal. E a Bíblia nos fala de sábado no sentido bíblico. Sábado é um dia de descanso, não importa o dia da semana. Por que nós guardamos o primeiro dia da semana como sábado? Porque os discípulos guardaram no tempo de Jesus, eles trocaram o sábado para o dia de domingo, o primeiro dia da semana, e Jesus compartilhou com isso, estava presente com eles, porque se não fosse agradável, se não fosse certo, Jesus não compartilharia disso. Nós encontramos Jesus presente no ministério dele nos primeiros dias da semana, partindo do pão, reunindo com os discípulos, e coisas assim. E a lei dos profetas ficará E é isso aí. Então é o seguinte, o que é o espírito do sábado? A palavra sábado significa dia de descanso. Pode ser qualquer dia. Você pode guardar segunda-feira e trabalhar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas por que nós guardamos domingo, primeiro domingo da semana? Porque os discípulos passaram a guardar o primeiro dia da semana, após a ressurreição de Jesus. Porque no dia primeiro aconteceram fatos extraordinários. Foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre o povo. No primeiro dia da semana, no domingo, foi quando Jesus ressuscitou. E há outros fatos importantes do cristianismo, quando se cita no primeiro dia da semana. Então os discípulos decidiram guardar o primeiro dia da semana como domingo, como sábado. E Jesus aprovou, porque ele estava presente nas reuniões, não recriminou ninguém. Se ele não concordasse, ele recriminaria. Não pode ser assim. Pode ter certeza que ele faria isso, né? Como fez com tantos outros momentos da vida da igreja. Continuando aqui. Então é por isso, meus irmãos, que se nós compararmos a mensagem da carta aos Gálatas com o antigo judaísmo, nós veremos
claramente que se tratava, a carta aos Gálatas se tratava naquele tempo e até hoje, um documento revolucionário na questão da lei e da graça. Por isso Paulo, com seus escritos, e principalmente com a carta aos Gálatas, ele provocou reações contrárias, tão amargas e difíceis, tanto dentro como fora do seio da igreja, por causa de indivíduos religiosos, mas cegos, que não viam na sua frente senão o legalismo e o sacramentalismo. O importante para um judeu, para um legalista, era, sem dúvida, ser cumpridor da lei e realizar todos os sacramentos necessários da igreja. Isso passou para o Novo Testamento. Lembra o jovem que Jesus encontrou, o jovem rico? Quando ele disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus citou para ele o quê? Os mandamentos. O que ele disse? Eu guardo isso desde a minha meninice. Era um religioso sacramentalmente. Era um dogmático. Como muitos crentes hoje, são dogmáticos. Eles conhecem as leis, obedecem às leis, mas não obedecem ao Senhor. Então, a revolução que esses homens, que Paulo causou, mediante esses homens, da parte desses indivíduos religiosos, mas cegos, que não podiam ver senão legalismo e sacramentalismo como suas ideias religiosas, isso foi uma guerra, um transtorno. E Paulo foi muito perseguido para ser morto por causa disso. A igreja cristã, meus irmãos, a igreja cristã no tempo de Paulo, ela estava dividida por causa dessa situação legalista, a controvérsia legalista. Logo após, isso não estava acontecendo, mas quando o primeiro gentio se converteu, caramba, isso virou um mundo extraordinário. O gentio não pode converter, diziam os judeus. Um gentio não pode ser de salvação, salvação é só para os judeus. E aí, então o que acontecia? Acontecia que os judeus queriam, quando um gentio se convertia, que não tinha nenhuma obrigação com os judeus, eles queriam tornar o gentio que se convertia primeiro em judeu, depois um cristão. Porque lembra o seguinte, havia uma cerimônia dos judeus que transformavam a criança em judia. Qual é a cerimônia? Fala mais alto. Circuncisão, muito bem, era feita ao 8º dia. Uma criança nascia, o pai era judeu, a mãe era judia, ele não era nada. Se o seu filho nascer hoje, ele é brasileiro, desde o dia que nasceu, e quando vai registrar, é brasileiro. Mas o judeu não, a criança nascia, até os 8 dias, ela não tinha nenhuma descendência, mas quando ela se circuncidava, ela era uma judia, tornava-se um judeu. Então, olha a importância da circuncisão entre o povo judeu. E quando um gentio se convertia que não era circuncidado, por que não era circuncidado? Porque a lei não era para ele, a lei era para os judeus. Então os judeus, não, você tem que circuncidar. E aconteceu exatamente aqui no caso de Paulo. Veja aqui a expressão aí do versículo, não sei que versículo que é, o versículo onde eles queriam circuncidar, aqui ó, versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo chegou lá com o companheiro dele, era Tito. Tito havia se convertido, mas eles não aceitavam, porque ele tinha que se circuncidar. Ele era grego, ele tinha que se circuncidar. Então Paulo diz, não, nada disso. E esse problema sério causou o primeiro Supremo Concílio da Igreja no mundo. Eu digo Supremo Concílio porque era um concílio composto de presbíteros e
apóstolos. Reuniu-se lá em Jerusalém. No capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, gostaria que alguém abrisse isso aí, capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, houve a reunião lá em Jerusalém, todos os presbíteros das igrejas, que era organizada a igreja, tinha seus presbíteros, e os apóstolos, e o assunto era esse: o que fazer com os gentios que estão se convertendo? Porque os legalistas estão querendo circuncidá-los, deve ou não deve fazer isso? Reuniram lá, o que decidiram? Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 22 a 29, quem for ler, lê bem, que é rapidinho. Presta atenção nisso aí, olha, esse é o resumo da reunião. Ó, presta atenção, o que decidiu esse concílio? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não nos impor maior pecado da lei, Não precisa circuncidar mais o gentio. essenciais, e vos abstenhais de todos os sacrificados a Deus, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, e relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Olha esse texto, essa é a primeira reunião do concílio que reuniu presbíteros e apóstolos. O que vão fazer com os gentios? O que vão fazer com eles? Não podemos exigir dele as coisas que nós exigimos dos judeus, que tem que circuncidar. Não, apenas que eles não comem carne sacrificada aos ídolos, que eles não sei o que lá mais, que não tenham relações sexuais fora do casamento. Basta somente para eles isso. Não vão exigir deles que eles cumpram os rituais dos judeus. Aí então que houve a separação entre o ministério de Paulo e de Pedro. E nós vemos, quem lê o texto aqui vai perceber bem isso aqui. Paulo foi enviado a pregar para os gentios. Pedro e seus companheiros foram pregar para os judeus, exigindo nos judeus da sua vida a circuncisão, muito bem, mas não um meio de salvação, mas com o ritual da lei. Agora os gentios não vai se exigir nada disso deles. Olha, essa carta aqui foi maravilhosa, viu? E nesse capítulo 2, Paulo fala da sua luta para defender o evangelho da liberdade. E ele mostra aqui algumas estratégias nessa defesa. E o texto começa exatamente com a expressão: 14 anos depois, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Note bem que, versículo 4 a 5, ele diz o seguinte: e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Subi em obediência a uma revelação.
Paulo começa o capítulo 2, dizendo 14 anos depois. Que 14 anos depois de quê? Há duas sugestões aqui. Primeiro, por ser após o concílio de Jerusalém. Pode ser isso. Alguns duvidam, pode ser, porque o termo não dá certo. Ou pode ser em outro tempo, que ele encontra, o próprio texto diz, o texto anterior diz alguma coisa sobre o tempo que ele encontrou o Evangelho de Paulo, em algum lugar, em algumas igrejas que ele organizou. Há indefinição aqui, mas não é muito importante para nós, não, é só para a gente ter uma curiosidade, que matar essa curiosidade. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, mas ele disse, eu subi porque houve um mandado em obediência a uma revelação espiritual. Isso é coisa muito importante, gente. Subir em obediência a uma revelação. Ele não faz uma viagem a Jerusalém depois de 14 anos, meramente para que seu ministério, como alguns entendem, fosse investigado e confirmado pelos outros apóstolos. Também isso, viu, gente? Porque a verdade é a seguinte, as pessoas não confiavam em Paulo, não. Porque as pessoas conheceram Paulo perseguindo a igreja, levando crentes maniatados, arrastados para Jerusalém para serem mortos, porque já abriu pregadores dizendo que Paulo matava. Paulo não tinha ordem de matar ninguém. A função dele é levar as pessoas presas, e a expressão maniatadas, sabe o que é isso? Quase morta, para ser morta em Jerusalém. Então, essa era a função dele. Agora, recentemente, ele era um tipo de homem assim, agora pregador do evangelho, os próprios apóstolos, não acredito nesse homem. Vamos ver a mensagem dele primeiro, ele vai vir aí, vamos trazê-lo aqui. Então pode dar a entender a expressão que Paulo foi lá para prestar conta do seu ministério. Mas o texto diz bem claramente, subi em obediência a uma revelação. Não para atender caprichos dos meus colegas, não para atender caprichos dos apóstolos que estão lá, homens importantes que estão lá, Pedro, Cefas, eles lá, né? Barnabé e outros homens. Eu fui em obediência a uma chamada de Deus. Muitos não criam nele, mas ele foi impulsionado pelo Espírito para fazer tal viagem. E outra coisa interessante, que essa orientação dada pelo Espírito Santo de Deus teve exatamente o propósito de que fosse confirmado a missão de Paulo entre os gentios, porque até então a pregação era feita entre os judeus só, mas Paulo queria confirmar o seu ministério entre os gentios, para que tivesse a oportunidade de estar ali e instruir a Pedro, pregador dos judeus, da circuncisão, e aos demais líderes judeus ou pregadores judeus, para com os crentes gentios, encorajando a esses homens a não cederem ante os reclamos injustos dos legalistas, porque a situação era difícil. Então subi em obediência a uma ordem do Senhor. Tal viagem, eu estou batendo isso aqui porque isso é muito importante. Tal viagem foi feita por imposição de uma força extra-humana, para que Paulo cumprisse o propósito de Deus indo até lá. Então o que Paulo queria na verdade? Paulo queria que a sua missão entre os gentios, que era a nova missão, fosse declarada legítima e digna de apoio. Ele queria provar que o ministério dele era bíblico. Ele queria provar que a mensagem dele era apostólica, não era errada como eles entendiam ser. Note bem, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, é o que ele pregava, me fora confiado, como a Pedro, a da circuncisão. Está percebendo aqui? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com o ministério entre os gentios, isto é, da incircuncisão. Deu o primeiro sinal já lá?
Vai dar? Não estou nem me metendo na missão, era missão. Ele recebeu o apoio dos apóstolos, não é verdade? O versículo 9 que diz aí. O que os apóstolos falaram a respeito do ministério dele? E quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas importantes, né? Me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. O que acontece quando alguém destina, quando alguém lhe dá a destra da comunhão? Está com você, está favorável seu. É o que quando um presbítero é ordenado aqui, ou um diácono, os oficiais dão-lhe a destra da companhia, estão à sua disposição. Então, Paulo encontrou lá o que ele realmente ia buscar, que ele encontrasse nos apóstolos, lá estava, que era um apóstolo que pregava aos judeus, o apóstolo da circuncisão, aceitasse como apóstolo da incircuncisão, trabalhando entre os gentios, que não tinha esse mesmo costume. Ele recebeu então o apoio dos outros apóstolos, deram a ele a desta comunhão, e cada um seguiu dali para frente. Olha a coisa mais interessante aqui, gente. Dali para frente, versículo 9, versículo B, na parte B, diz o seguinte: a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Isto é, volta ao versículo 8, por favor. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão com os judeus, também operou eficazmente em mim para a obra entre os gentios da circuncisão. E a coisa mais interessante aqui, que ninguém reprovou um ao outro. A coisa foi decidida de tal maneira que Paulo foi enviado, e Paulo e Barnabé foram enviados para Antioquia, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos fala disso, versículos 25 e 26, eles foram enviados para Antioquia, entre os gentios e os demais apóstolos, né? Tiago, Pedro e João se dedicaram ao evangelho entre os judeus, para a incircuncisão. E aqui eu encontro uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Essa reunião do concílio decidiu o assunto. Cada um fica trabalhando, você trabalha com os gentios da sua maneira, não exigindo deles a circuncisão, e nós trabalhamos com os judeus o ministério da circuncisão, que exija deles que façam as suas cerimônias. E assim dividiu o grupo. E eu achei isso tão interessante, sabe? A divisão de área e de tarefa entre as pessoas. A divisão de tarefa e de área de serviço. Eu acho que isso é uma boa política para nós hoje, para a plantação de igrejas. E até a coisa mais séria ainda, foi um método usado por Deus. Foi um método usado por Deus. Quando Deus mandou a perseguição aos crentes de Jerusalém, vai lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que eu preciso que você esteja lá agora. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Deus mandou perseguição à igreja de Jerusalém. E qual foi o propósito dessa perseguição? Vai ler os versículos, capítulo 8, versículo 1 a 3. Qual foi o propósito de Deus mandar aqui a perseguição? Prestar atenção? Foram dispersos pelas comunidades de Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos se encontraram de Deus, fizeram grande para destruir ele. Salvo, porém, consolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam-os em casa. Qual era o objetivo de Deus mandar a perseguição em Jerusalém? Para que eles saíssem de lá. Estavam querendo formar lá uma super igreja. É claro que ser pastor nos asfaltos é bonito, mas muito melhor ser pastor nas grandes cidades, no asfalto, do que lá andar a cavalo, andar para a cidade, para o mundo afora. Há muita gente não tem vocação para isso. Há muitos que se formam pastor, mas se não for para trabalhar na cidade grande ou na cidade, deixa de ser pastor, não querem ser pastor, não quer ser enviado para o interior, para a mata, andar a cavalo, como andei lá durante o ano a cavalo. Eu tinha uma besta, mas não é essa besta de 4 motores, de 4 pneus, não, era uma besta de montar em cima, andar a cavalo nela.
Isso é mais difícil. Então, o que acontecia? A igreja de Jerusalém estava crescendo, criando problemas e problemas. E o propósito que Deus mandou perseguição para que esse povo saísse lá. E qual foi o resultado, meu caro Hinaldo? Versículo 8, 4 a 8. Ó, presta atenção nisso aqui, gente. O objetivo de Deus foi tirar a igreja dali. E o que aconteceu? Realmente eles saíram, largaram tudo a cidade e foram embora para outras cidades. E o que fizeram lá? Pregavam o evangelho. Olha a política de expansão de igreja. É a política usada pelo próprio Deus para expandir o seu reino. Lá estava a igreja de Jerusalém, uma super igreja. Agora ela ficou menorzinha, ficaram só os apóstolos lá. Mas, no entanto, dezenas e outros grupos foram criados em lugares diferentes. Por isso que Paulo usa muita expressão, a igreja que está em tua casa. Olha, qual é a ordem que Deus havia dado para essa igreja? Antes, a ordem seria essa. O que Deus ordenou que essa igreja fizesse? Lá no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém. Que mais? Judéia. Que mais? Samaria. O que mais? Vila Formosa. Até os confins da terra. E ele estava onde? Jerusalém, sentadinho no asfalto, bonitinho aqui, gostoso. Mandou perseguição e eles saíram. E a coisa mais importante que eu acho, se houvesse a perseguição na igreja, hoje, na igreja, e todos saíssem daqui, tivessem mudar, largar suas casas, ir embora daqui para outra cidade, a maioria chega lá e fica, ó, caladinho. Eu já fui perseguido lá, não vou falar mais nada, vou ser crente em casa. Mas o texto diz, saíram, foram todos dispersos para outras cidades, e ali cada um pregava o evangelho, fazia da sua casa uma igreja. E assim, a Bíblia fala lá, Paulo fala muitas vezes sobre a igreja que está em sua casa. Saíram todos exceto os apóstolos. Mas o versículo até aqui tratou-se desses assuntos. Agora, no versículo 11 a 14, nosso tempo não vai dar. Quando der o sinal, você vê que aqui eu não escuto nada, viu? Já deu o primeiro? Então vou ficar por aqui mesmo daqui a pouco. Do versículo 11 até o 14, não vão ler, Paulo confronta os grandes expoentes do cristianismo. Quais são os dois grandes expoentes que estava lá em Jerusalém, que Paulo enfrentou? Foi Cefas, versículo 11, e Barnabé, dois expoentes. Vamos dizer que era o time meio chefe. Cefas era Pedro, era mesmo Pedro. Então vejam que Paulo não deixava se intimidar diante das pessoas importantes. Quando nós estamos com a verdade, meus irmãos, não devemos temer ninguém. Eu admiro que muitos crentes se envergonham de ser crente, se ele tem nas suas mãos a única verdade que transforma esse mundo. Nós devemos ter orgulho, querer falar do que nós conhecemos, porque nós temos em nossas mãos a única solução desse mundo. E por que envergonhar disso? Então, quando nós estamos com a verdade, não devemos temer a ninguém. Paulo tinha consciência de sua missão especial que lhe foi dada por Deus. Veja o que Deus disse a Ananias a respeito de Paulo logo após sua conversão. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, novamente, capítulo 9, versículo 13 a 16. Eu preciso ler esse texto aqui, quem lê, abrir logo e leia Atos dos Apóstolos 9, 13 a 16. Logo que Deus disse a Ananias, lembra que logo que Paulo se converteu, saiu lá estava cego, Deus mandou ele falar com um tal de Ananias, e falou a Ananias, Paulo vem aí. Caramba, aquele homem vem aqui, aquele doidão vem aqui, aquele homem matou muita gente. Ele não pode receber Paulo, ele é um outro homem agora. O que o texto diz aí?
Ananias, porém, respondeu: Senhor, olha aí. Muito bem, muito bem. Você imaginou se os apóstolos tinham medo de Paulo por estar pregando? O Ananias, que logo que aconteceu que Paulo ficou cego, restabeleceu a visão e disse: vá até a cidade e fala com um homem chamado Ananias. E disse a Ananias: vem aí o homem, Saulo vem aí falar com você. O quê? Vem aí, Saulo? Esse que matou tanta gente, que destruiu tanto a igreja, que levou tanta gente presa. Ele disse: pode recebê-lo, porque ele hoje é uma nova pessoa. Eu vou mostrar para Paulo o quando ele vai padecer para o meu nome e tal. Então houve aquele encontro de Paulo e Ananias na casa de Ananias, por revelação de Deus, esse encontro maravilhoso. E o escritor da revista, pastor Arival, ele faz aqui desse fato do encontro de Paulo com Cefas e com Barnabé, ele nos tira aqui na lição de hoje 3 lições para nossas vidas. Primeiro, líderes importantes podem cometer grandes deslizes. Aqui fala de Pedro e Barnabé. Ele disse que a primeira coisa é que os líderes importantes nas igrejas podem cometer grandes deslizes. Aqui o caso de Pedro e de Barnabé. Aliás, meus irmãos, quem é que o diabo quer pegar nas igrejas? Os líderes importantes. Porque quando o diabo tenta alguém na igreja, ele quer causar um grande escândalo. E quando isso acontece com um crente lá meio esquecido, um crente não está nem aí, não traz grande escândalo. Mas quando o escândalo vem por meio do pastor da igreja, de um presbítero, de um diácono, da pessoa líder da igreja, a coisa é bem pior. Por isso que ele tirou essa lição importante para nossas vidas aqui. Então, aliás, Satanás quer realmente fazer com que os líderes caiam, para que o escândalo seja grande. Por isso a expressão: quem pensa estar de pé, veja, não caia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em segundo lugar, manter a verdade na igreja é mais importante do que manter a paz. Porque, meus irmãos, nada pior para destruir uma igreja do que vidas mentirosas dentro da igreja, crentes mentirosos dentro da igreja, ensino falso, testemunho falso dentro da igreja. Não há nada pior do que isso, que as pessoas são falsas. Isso é inadmissível dentro da igreja, um crente que seja falso, seja mentiroso, trazendo para a igreja uma situação difícil entre o povo. Em terceiro lugar, problemas entre irmãos devem ser tratados de forma direta, pessoal, face a face. O versículo 11 diz isso aqui: quando porém Cefas veio a Antioquia, resistiu a Pedro face a face, porque se tornara irrepreensível. Face a face. Versículo 14: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho de Cristo, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quando você tiver um problema na igreja, enfrenta a sua pessoa cara a cara. Não há nada mais destruidor dentro da igreja quando há fofoca dentro da igreja. Quem disse isso? Fulano falou. Mas você foi averiguar se é verdade? Você foi averiguar se é verdade o que você falou? Ou está passando para frente coisa que você não tem a certeza? Então, o escritor diz: problemas entre irmãos devem ser tratados de forma direta, pessoal, face a face. Se você tem algo contra algum irmão na igreja, chame-o pessoalmente e decida com ele ali pessoalmente. Se quiser ter uma testemunha, chama uma pessoa amiga que presencie a sua conversa.
Mas não fica batendo, falando fora coisa que, na verdade, você nem tem certeza de é. Já deu o segundo sinal? Eu vou parar por aqui. Não gosto de passar dessa hora. Eu vou continuar mais só um minutinho. Note bem. Finalmente, Paulo traz uma coisa muito importante no final dessa lição. Não dá tempo de estudar hoje, que é a doutrina da justificação pela fé. Oh, que coisa maravilhosa! Eu trouxe até a minha confissão de fé para ler, não dá para ler hoje, apenas vou dizer isso. A justificação pela fé, o que é a justificação pela fé? É o ato de Deus, justo juiz, no qual Ele nos declara perdoado de todos os nossos pecados e nos aceita como justo diante dEle. Um ato gratuito que remove a culpa dos nossos pecados e restaura o pecador a todos os direitos de filho de Deus. Quando você trata por isso eu disse que a justificação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, porque onde Deus diz que você está justificado, Deus não vai cobrar nunca mais o seu pecado. Não há nenhum pecado que você cometa na sua vida depois de cristão salvo que vai lhe condenar. Então vem lá a expressão lá de João capítulo 10, versículo 30, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E quem é o autor da justificação? É Deus, que é o autor da justificação. Qual é a base da justificação? É a justificação pela fé. Deus justifica no ato gratuito, mas embora Deus nos tenha justificado, nos salvo gratuitamente, isso custou muito caro para Jesus, custou a vida dele, para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos salvos. Jesus teve que enfrentar uma cruz e morrer na cruz. Santificação é um processo, dura a vida toda do crente. Hoje você tem ser melhor que ontem, amanhã tem ser melhor que hoje e assim por diante. Mas a justificação é um ato, a salvação é um ato único, no qual Deus nos perdoa no momento da nossa conversão. Quem é justificado o é para sempre, não se perde a justificação nunca, e o resultado da justificação é vida cristã vitoriosa. E está aqui Paulo dizendo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, encerrando, meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé somente é a mensagem central da carta aos Gálatas. Ela é a justificação pela fé, é o fundamento do cristianismo, finalzinho da lição, está vendo? E a única base da salvação do pecador. Ela é a doutrina que transforma pecadores em santos, injustos em justos, devedores em perdoados. Ela destrói toda a soberba humana. Miserável homem que sou. Que Deus nos abençoe. Lição terminada. Domingo que vem a dona Geusina tem a incumbência de pregar sobre a loucura de abandonar a liberdade. Você quer abandonar